Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, nós temos aqui uma revelação da nossa irmã Sálvia. Ela nos enviou uma revelação e eu deixei, para nossa querida Irmandade interagir neste vídeo. Uma revelação muito forte, uma revelação, irmãos, o que deu para entender, irmãos, mais para frente, nós podemos ter problema no nosso país com outros países, irmãos. Seria, então, não vou mencionar muito o nome porque o YouTube, ele retira o vídeo, mas sobre uma guerra, RRA, irmãos? A serva de Deus viu muitas coisas nesta revelação. E eu vou compartilhar com a nossa querida Irmandade para que vocês, daí, ouvindo, vocês aí, cada um decidindo o que vocês acham desta revelação. Porque são os mistérios de Deus, irmãos. Irmãos, eu creio de alma que Deus mostra para o seu povo aqui na terra o que vai acontecer. De alma mesmo, eu creio de alma. Muitos falam, irmão Paulo, tudo que é revelação, ele põe no canal e mostra para a nossa querida Irmandade. Tem muitas revelações que nós já colocamos aqui e já se cumpriram. Irmãos, estamos aí entrando, só para vocês entenderem, irmãos, do final de 2025 para o começo de 2026. E nós sabemos o que vai acontecer ali em 2026 e nós sabemos, irmãos, o que pode acontecer também na parte política, na parte religiosa. Nós estamos encarando, enfrentando a cada dia que passa, irmãos, é que muitos não estão desconfiando em nada, mas nós estamos aí encarando uma perseguição religiosa por todos os lados, irmãos, por todos os lados. E aqui eu deixo essa revelação da nossa irmã Sálvia, Eu não sei se foi essa irmã que uma vez nos enviou uma revelação, irmãos, bem forte, viu? Sobre o exército na rua. Sobre o toque de retirada. Algo estaria acontecendo. Irmãos, você crê que Deus mostra para muitas pessoas a mesma coisa? Em diversos lugares? Sempre quando eu coloco uma revelação assim, sempre alguma irmã, algum irmão acaba falando, irmão Paulo, eu tive igualzinho essa irmã, essa revelação. E nós aqui no canal, irmãos, não vamos deixar de colocar essa ou essas revelações. É para fortificar a nossa querida Irmandade e para saber, irmãos, que este livro da Bíblia, este último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse. Irmãos? A Bíblia tem o começo, meio e fim, e este é o fim. Apocalipse. Então, irmãos, Deus mostra para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando é visão, é explicado do jeito que vai ser. Quando é revelação, é explicado que vai acontecer algo. Correto, irmãos? Então vamos ouvir o que a nossa irmã Sálvia tem para contar neste testemunho, nesta revelação. Vamos lá, irmãos? João Paulo, a paz de Deus, tudo bem? João Paulo, eu queria contar um sonho, não sei se é um sonho, se foi uma revelação, se foi uma visão, não sei explicar. Foi no dia, foi uma coisa muito rápida, sabe assim, foi no dia 12 de maio, acho que era numa quarta para quinta-feira. Eu sonhei assim que era por volta de umas 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, eu levantei para orar, mas eu já tinha dormido cedo, porque eu
estava muito cansada, e eu deitei mais cedo, dormi, acordei por volta desse horário, levantei, eu tinha orado antes, levantei por volta desse horário de 3 horas, tornei a orar de novo, e fui dormir, pensando, fiquei pensando na situação, nas coisas, assim, pensando na vida mesmo, né, nas coisas de Deus, assim, como que Deus faz isso operar dele, pensando na vida e tudo assim, né. E de repente eu olhei no celular, eu lembro que eu olhei no celular, era 5 e pouco da manhã. E eu era por volta desse horário, acho que era por volta desse horário. E eu dormi, assim, apaguei, assim, como se fosse apaguei, assim, sabe quando você dá um surto, assim, um cochilo, assim? Eu me vi, irmão, a minha mãe faleceu em 2020. E nós moramos, hoje, atualmente, se você estivesse vivo, moraria numa chácara que se comprou, trocou o terreno, a casa que eles tinham na cidade, por uma chácara. Mas eu vi eles numa casa antiga, isso em 2080, isso em 99, 98, ainda tinha essa casa ainda. Casa velhinha, sabe? Uma casa muito antiga, construída muitos anos atrás. E eu vi a minha mãe, que já faleceu em 2020, eu vi ela nessa casa. Mas quando eu olhava lá nessa casa, eu via como se fosse aqui na minha casa, porque aqui na minha casa tem um pé de acerola no fundo do quintal. Eu via como se fosse o quintal aqui da minha casa. Era tudo, eu olhava a casa, era lá, mas o conteúdo da casa era aqui na minha. E eu via como se minha mãe estivesse em pé na mesa, mas ela estava quieta, sabe, parada. E eu via uma sobrinha minha, que hoje tem por volta de 18 anos, já é de maior já. Mas no sonho eu via ela pequenininha, por volta de 8, 9 anos. E ela estava com um vestidinho branco, e ela pegava nas abas do vestido, é, e brincava aqui fora no meu quintal. E ela pegava com as duas mãos, né? Ela pegava no abo de um lado, do outro, e disse que pulava assim, segurando as abas do vestido, brincando. E eu olhei para o céu estava escuro, 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 preto, sabe? Como se tivesse uma nuvem preta no céu, muito preto, muito escuro. Era um pouco tenebroso, bem, assim, de dar medo, sabe? E eu fiquei olhando aquilo e comecei a sentir como se fosse um vento, um frio terrível. E eu falei para minha sobrinha assim, falei, Fernanda, vem para dentro, Fernanda, tá fazendo frio. Vem, Fernanda, entra para dentro. E ela continuou brincando, sabe, segurando a aba do vestido e continuou pulando e brincando, né? E eu falei para minha mãe assim, a minha mãe, olha, a Fernanda tá lá fora, no frio. Eu tô chamando ela para dentro, ela não quer vir. De repente, irmão, eu olhei como se fosse eu estivesse olhando para o céu. Eu vi como se fosse um espelho bem grande dentro de outro espelho, um espelho pequeno dentro de um espelho grande, um espelho assim. As lateral do espelho, tudo em volta dele era tudo trabalhado como se fosse um dourado, uma coisa, um detalhe muito bonito, mas muito lindo mesmo. Aí eu peguei e falei assim, nossa, tem uma porta no céu. Só no meu pensamento eu lia, parece que tem uma porta no céu aberta, tem uma porta aberta no céu. Mas eu pensava, mas eu ficava assim, receosa de falar, né? Eu olhava para minha mãe, eu olhava para ninguém estava vendo. Aí eu olhava, nisso passou um moço que trabalhava comigo muitos anos atrás. Ele chama Silvano. Ele passou perto de mim e eu falei assim, nossa, Silvano, que vergonha. Mas eu falei que vergonha no sentido assim de achar graça, né? Eu vi meu filho, olhei assim, eu vi meu filho passando, mas ninguém se importava. Eu vi aquela porta no céu, mas ninguém via, né? Só eu. E eu falei assim, nossa, mas tem. Aí eu assim, continuei observando aquele detalhe, aquela porta, um espelho dentro do outro, e dentro daquele espelho menor tinha um céu. Eu vi o céu preto, o espelho no céu, e dentro daquele espelho menor tinha era como se fosse aberto, eu vi o céu lá dentro brilhando, o céu azulzinho, como se fosse um sol bem forte mesmo brilhando lá dentro. E eu fiquei olhando assim. Aí eu fiquei receosa de falar, mas teve uma hora assim que eu fui falar para minha mãe assim: Ô mãe, é impressão minha ou tem uma porta no céu? Eu só pensei, mas quando eu fui falar para minha mãe essa palavra, a minha sobrinha gritou lá fora: Tia, tia, tem uma porta no céu, tia, a porta no céu está aberta, tia. E ela gritava e eu comecei a gritar dentro de casa.
E eu dizia: tem uma porta no céu, a porta do céu está aberta, glória a Deus, glória a Deus. Eu gritava várias vezes: glória a Deus, glória a Deus. Eu não parava de gritar: glória a Deus. Irmão, mas aí eu acordei numa comunhão muito grande, olhei no celular, olhei no meu celular, era 5h27. Foi muito rápido, assim, sabe? Um cochilo, parece uma coisa, como se eu tivesse ido e voltado. E aí eu levantei correndo, vim aqui fora, olhei para o céu, mas o céu estava assim, como se fosse embaçado, mas tinha a lua, mas a lua estava coberta, como se fosse coberta com o embaçamento do céu, sabe assim? Não estava preto igual eu vi, mas estava embaçado, só embaçado, só como se fosse com neblina, sabe? E não sei. Irmão, fica com Deus, Deus abençoe. Vamos ver o que eu vou contar outro sonho que eu tive em seguida, na mesma semana, mas só que no domingo. Esse, irmão, já foi no dia 15. No dia 15, não sei se foi no dia 15, 14, foi no domingo, já em seguida desse sonho que eu tive. Esse foi da quarta para quinta e esse outro já foi no domingo de manhã. Esse foi bem cedo mesmo. Eu tive assim, eu sonhei que era como se eu estivesse descendo aqui. Eu trabalho 2 ruas, eu trabalhava aqui 2 ruas abaixo da minha casa. É, e eu desci, eu me vi descendo. Parecia que tinha alguém comigo. E eu fui até como o estabelecimento que eu trabalho, que é um bar e restaurante. E quando eu cheguei perto desse lugar que eu trabalho, e me aproximei, mas quando eu me aproximei, parecia. Não era como se tivesse como o funcionamento dele lá normal, era como se fosse outra coisa diferente. Eu olhei lá para dentro e vi um monte de tela, sabe? Como se fosse passando um jogo do Brasil. E eu olhei assim e eu queria falar com alguém lá de dentro. E eu chamei, eu tenho uma cunhada minha que mora no Mato Grosso, ela é bastante crente mesmo, bem temente a Deus mesmo, mas eu vi ela saindo lá de dentro com a roupona de manga comprida, um cabelo bem grandão. E parece que eu chamava ela, mas quando eu via ela, eu chamava, eu tirava uma. É, eu via todo mundo do lado de dentro do bar, assistindo a Copa, como se fosse assistindo a Copa, né? Eu via uma bandeira como se fosse a bandeira do Brasil, parecia que era a bandeira do Brasil, porque eu via verde, um pouco de verde na bandeira, um pouco de verde, um pouco de amarelo. Eu lembro desse detalhe. E eu lembro que algumas pessoas estavam enroladas na bandeira. Aí um jogo parece que ganhou, e eu vi alguém gritando, como se tivesse ganhado vitória, sabe? Mas de repente eu via todo mundo chorando, e parecia que tinha alguns ali que era como se fossem irmãos, sabe? Mas estava todo mundo concentrado ali. E do lado eu estava descendo como se eu estivesse descendo. É, eu não sei explicar, mas eu descia uma direção virando como se eu estivesse aqui de Ribeirão Preto, olhando, descendo como se fosse olhando para Brasília, eu descendo essa direção. E quando eu descia, do lado meu esquerdo, eu ouvia cantar, eu ouvia um som, como se fosse. Eu via muita gente, muita gente. E eu enfiei a mão na minha bolsa para tirar uma revista de. No meu sonho era como se fosse revender revista de suplementos, sabe, assim, aqueles produtos naturais. Mas quando eu enfiei a mão na minha bolsa para tirar essa revista, eu tirei foi o inário. E quando eu tirei o inário, eu abri no hino 69, era aquele que fala: brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Eu sei que era como se era como se eu estivesse dentro de uma orquestra, irmão. Era a coisa mais linda, era lindo demais. O instrumento quando faz aquele termínio assim não sei se é contralto, se é tenor, se é baixo que fala, aquele termino assim, quando faz aquele brilha mais e mais. Nossa, mas eu estava numa comunhão muito grande, irmão. Nossa, que coisa mais linda. E aí, irmão, de repente,
e eu virei e eu conversei alguma coisa, não sei com quem ali, mas eu virei, não sei com quem que eu conversei, não lembro, no sonho não aparece a pessoa que eu conversei, eu só sei que eu virei as costas de novo, terminou de cantar aquele hino e eu subi de volta para minha casa. Eu subi uma rua que ela chama Conde de Irajá, e eu virei numa outra rua que chama Cardeal Arco Verde, e eu fui subindo até chegar na minha casa. Quando eu cheguei antes de eu chegar na minha casa, antes disso, eu encontrei uma mulher na rua. Ela falou assim para mim, ela mora encostada nesse estabelecimento. Ela falou para mim assim, olha, tá vendo essa casa ali? Eu falei, tô. Ela falou assim, olha, eu aluguei a casa pro Francisco, pro Chiquinho. Eu falei, quem? Eu falei assim, mas você alugou? Mas ele é um usuário de droga. Aí ela falou assim, não, agora ele tá um moço bem comportado, não usa mais droga mais. Eu fiquei olhando assim para ela, mas eu continuei questionando, mas ele usa droga. Ela falou, não, ele está comportado, você nem faz ideia. Olha para você ver o silêncio. Aí eu senti, estava um silêncio, meu Paulo, um total silêncio. Aí eu me despedi dela e vim embora para casa. Quando eu cheguei aqui na minha casa, estava cheio de criança aqui na minha casa. E eu fui e botei uma panela no fogo para fazer arroz. E quando eu botei a panela no fogo para fazer arroz, eu sei que o arroz já estava quase pronto e eu fui abaixar o fogo do arroz e foi aumentar o fogo. E entrei para dentro do quarto e eu lembro de as pessoas falar assim, olha, tem muita fumaça, tá cheio de fumaça, o arroz está queimando. E aí o pessoal falava que estava cheirando queimado. E eu me lembro, irmão, claramente eu bati a porta do meu quarto, que a porta do meu quarto faz muito barulho quando bate. E eu vim para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, o fogo estava muito alto. Mas aí eu desliguei o fogo e abri a panela. Quando eu abri a panela de arroz, estava branquinho o arroz, branquinho, branquinho. E não tinha cheiro nenhum de queimado. Não, falei assim, não, mas o arroz não queimou, não. Eu acho que não foi aqui. Quando eu ia falar essa palavra, irmão, o meu esposo de manhã estava saindo, bateu o portão e eu acordei justamente na hora que eu estava falando sobre arroz, eu acordei. Irmão, desse primeiro áudio que eu te mandei aí, quando eu levantei do sonho, né, que eu fui olhar no céu, eu fui procurar o inário, né? Eu fui procurar ver, eu fui direto, vim correndo, acordei, aquele cochilo assim que eu levantei assim, já vim procurar no inário aqui para ver o hino 69, se era realmente. Aí quando eu procurei no hino 69 para ver se era realmente o hino que falava esse, que eu não lembrava, né? Que muitos hinos eu quase não lembrava, né? E aí, na verdade, eu não lembrava. Quando eu abri o hino 69, é aquele que fala Família de Jesus Cristo, né? Eu falei, mas não é possível. Eu fui caçar o hino antigo, né? Quando eu procurei o hino antigo, irmão, realmente é ele. É esse hino Brilha Mais e Mais.